Eu vou começar apresentando o museu, tá? Falando um pouco do museu, da equipe do museu, daí falo do projeto, e aí falo no Dr. Fernando, na delegada Cristiane. Boa tarde a todos. O Museu da História da Medicina tem o prazer de apresentar esse novo projeto, que é o projeto Maturidade Ativa. Vamos fazer dar algumas informações sobre o museu. O Museu da História da Medicina do Rio Grande do Sul está há 12 anos situado na Avenida Independência, número 270, no prédio histórico do Hospital da Beneficência Portuguesa de Porto Alegre, ao lado da Igreja da Conceição. A equipe do museu é formada por profissionais de diversas áreas, coordenada pela Simone Correia, e a equipe técnica é composta pela museóloga e historiadora Ângela Pomati, historiadora e pedagoga Gláucia Kuzer, os assistentes Jéssica Vigano e Vitor Roldão. Também temos 6 estagiários dos cursos de História e Museologia que auxiliam na construção das atividades educativas, no cuidado com acervo e na pesquisa para as exposições, mesmo em tempo de pandemia. Queremos agradecer ao Ayrton de Lemburg, que nos dá o suporte em TI e que viabiliza essa live. O objetivo desse projeto, Maturidade Ativa, é construir um novo significado para o envelhecimento humano. Para isso, o Museu da História da Medicina realizará atividades com foco na saúde e bem-estar social do público idoso. Vamos, então, promover ações em saúde, cultura, experiências de gerações e a ressignificação da qualidade de vida dos idosos. Também faremos atividades como palestras, lives e conteúdos com médicos, especialistas e profissionais de diversas áreas, como aqui nós começamos hoje. As ações serão divulgadas pelas redes sociais do museu, Facebook, Instagram, e através de grupo do WhatsApp exclusivo do projeto que nós estamos iniciando hoje, que é a Maturidade Ativa. Essa atividade será quinzenal, sempre às quintas-feiras, às 15 horas, tendo como público-alvo as pessoas jovens há mais tempo, né, a partir de 60 anos de idade. Esse dia foi idealizado porque é o mesmo dia em que nós temos as nossas apresentações musicais quando estávamos presencialmente no prédio do museu, que hoje, infelizmente, em função da pandemia, está fechado. Nesse momento, então, a atividade será virtual, mas assim que possível, nós faremos também essa atividade presencial na nossa sede, então, na Independência. Iniciamos hoje o projeto com a presença do Dr. Fernando Berti Machado, que é diretor do Simers, médico psiquiatra, membro da Comissão de Defesa Profissional da Associação Brasileira de Psiquiatria, coordenador médico do Núcleo de Psiquiatria do Sindicato Médico e membro da Comissão Médico Jovem do Conselho Federal de Medicina. Teremos também, no segundo momento, a delegada Cristiane Machado Pires Ramos, que é delegada titular da Polícia da Delegacia de Proteção à Pessoa Idosa de Porto Alegre, diretora da Divisão de Proteção ao Idoso e Combate aos Crimes de Intolerância da Polícia Civil, representando, então, a Polícia Civil no Comitê Interinstitucional do Idoso no Tribunal de Justiça e também a conselheira titular do Conselho Estadual da Pessoa Idosa, que vai conversar conosco sobre os cuidados essenciais para a segurança dos idosos. Queremos agradecer à delegada Cristiane e, por seu intermédio, enviar um abraço à delegada Nadine Anflor, que é uma grande parceira e está sempre disponível para os nossos pleitos quando necessário. Vamos começar, então, doutor Fernando, com o doutor Fernando Berti Machado, que vai nos falar, então, sobre saúde mental na terceira idade. A palavra é sua, doutor Fernando. Muito obrigado. Boa tarde, doutor Marcos Rovinski. Boa tarde, doutora Cristiane, a todos que estão nos assistindo. Boa tarde ao Ayrton, aí, que está dando todo o apoio técnico necessário.
Então, me foi dada a missão de falar um pouco sobre saúde mental na terceira idade. Obviamente, o meu objetivo não é uma fala de cunho científico, mas sim uma conversa de nós, né, sobre os aspectos que julgo importantes nesta faixa, nesta fase de vida, e, sobretudo, os aspectos que são importantes no sentido de se procurar ajuda quando necessário, né, quais são os sinais de alerta de algo tão importante que é o nosso sofrimento psíquico ou o nosso bem-estar psíquico. Então, eu vou compartilhar aqui alguns slides que têm apenas o objetivo de ser uma orientação da minha fala. Só se puderem conferir na tela. Estamos vendo, está minimizado só. Perfeito. Bom, o aspecto que nós falamos, né, são questões de parâmetros, referências que temos hoje. A primeira delas se trata da questão da idade. Nós temos como um parâmetro aí para a terceira idade 65 anos de idade, e a partir disso há uma segmentação em pelo menos 3 grupos diferentes, né? Aqueles pacientes e aquelas pessoas que estão entre 65 e 74 anos, entre 75 e 84 e acima de 84 anos. São grupos diferentes e muitas vezes com necessidades psíquicas, com situações psíquicas diferenciadas. Algo que eu coloco aqui e que vale a pena mencionarmos, até para mostrar a importância que cada vez mais a terceira idade tem, no sentido da elaboração de políticas públicas, a necessidade de termos uma atenção especial a esse grupo, é que quando uma pessoa chega a 65 anos de idade, ela vive, em média, mais 18, 19 anos ao atingir 65 anos de idade. Ou seja, ao se atingir esse parâmetro, é um fator preditor de se viver muito mais, acima dos 80 anos de idade. Do ponto de vista epidemiológico, do ponto de vista de números, né, no Brasil nós já temos aí mais de 30 milhões de pessoas que se enquadram na faixa etária dos idosos, mesmo que a nossa pirâmide etária ainda seja a pirâmide etária de um país em desenvolvimento. Rio Grande do Sul, inclusive, né, é o campeão de idosos no nosso país, cerca de 20% da população do Rio Grande do Sul se encontra na terceira idade. Algo que também eu gostaria de citar, muitas vezes é uma dúvida, né, e nós vemos isso muito nos consultórios, na psiquiatria, dos pacientes idosos, no sentido de que a sua personalidade ela é imutável, né? Se muitos pensadores da psiquiatria e da psicologia trabalharam com a ideia, né, de que a formação da nossa personalidade ela se dá até o fim da primeira infância, até os 5, 6 anos de idade. Alguns, notadamente, como Melanie Klein. Mas alguns outros também passaram a defender a tese de que a nossa personalidade ela pode sim ser modificada ao longo da nossa vida, por diversos fatores, pelas nossas formas de relacionamento interpessoal, pelo nosso ambiente de trabalho, pela nossa situação de saúde, por atividade física, atividades sociais. Então, muitas vezes nós recebemos, né, pacientes na terceira idade no consultório e que têm uma visão negativa, uma percepção negativa sobre si mesmo, no sentido de que a sua personalidade é essa, ela foi formada assim e não vai se modificar. E que aquelas questões que causam sofrimento não podem se modificar. Então, aqui eu coloquei a foto do Erik Erikson, que é um dos grandes pensadores aí da nossa área e que defende a ideia, né, de que a personalidade ela pode ser constantemente modificada durante a vida. Alguns aspectos psicossociais que são muito importantes para a terceira idade. O primeiro deles é a atividade social, interação social. Nós, como seres humanos, e temos visto isso de uma maneira muito intensa nessa pandemia, precisamos de contato social. A partir do momento em que há restrição dos nossos contatos, isso é um fator de agravo, impacta negativamente na nossa saúde mental. Inclusive, recentemente, houve a divulgação, a publicação de um estudo do King's College, Londres, em que eles acompanhavam já há alguns anos 2.000 pacientes com depressão e com ansiedade.
E esses pacientes usando medicações, fazendo terapia, enfim, todo o tratamento, mas se identificou que 2 fatores modificaram muito a evolução desses pacientes no período de pandemia. O primeiro deles foi a atividade social e o segundo, a atividade física. Então, aqueles pacientes que mantinham uma rede de relações sociais mais forte e que mantinham a atividade física não tiveram recaídas nos seus processos depressivos, na sua ansiedade. Tiveram maior resistência, mais resiliência psíquica do que aqueles que abandonaram a atividade física ou que perderam muito expressivamente a sua rede de contatos sociais. Como segundo ponto aqui, eu citei o ageísmo, né, que é um termo cunhado aí recentemente para definir o preconceito, a visão pejorativa que se tem em relação às pessoas de terceira idade. E citei isso principalmente pelo ponto de que há uma incompatibilidade entre a visão de que os jovens ou os adultos jovens têm em relação às pessoas de terceira idade e a própria visão destas pessoas em relação a si mesmas. Nós analisamos aí alguns estudos que mostram que a visão de jovens ou adultos jovens é de que a terceira idade está associada à solidão, está associada à tristeza, à limitação física, enquanto que a boa parte dos pacientes que se encontram na terceira idade não tem esta visão negativa sobre si mesmo. Então, mostra também o desafio que nós temos de romper com essa ideia pejorativa e preconceituosa em relação à terceira idade. Um outro aspecto psicossocial que é muito importante, né, nós vemos isso com muita frequência, é a questão da aposentadoria na terceira idade. Nós sabemos aí que uma boa parte das pessoas que se aposentam, cerca de 2 ou 3 anos após a aposentadoria, retomam, mesmo que parcialmente, as suas atividades laborais. É um período de extrema transição, é um período de adaptação muito grande no sentido de perda daquele espaço de tempo que era destinado, né, ao trabalho, e muitas vezes os pacientes se veem em meio a uma indefinição, né, de ocupar este tempo com outras atividades, se sentem solitários, há um sentimento de que são menos úteis à sociedade. E, obviamente, esse sentimento ele é um pensamento disfuncional, mas nós entendemos que isso depende muito da individualidade de cada paciente. Então, essa questão da aposentadoria é uma questão que acaba impactando muito na saúde psíquica. É necessário, dentro do contexto familiar, dentro do contexto social, se avaliar se aquele paciente, se aquela pessoa está preparada, né, para enfrentar a aposentadoria ou uma redução total da sua atividade de trabalho. Nós não temos, assim, uma receita de bolo, né, no sentido de que a aposentadoria é sempre uma boa solução ou não. Mas o que se tem como ideia é que seria bom, seria adequado do ponto de vista psíquico que todas as pessoas a partir dos 65 anos tivessem a opção, né, da aposentadoria, tivessem a opção, pelo menos, de uma redução significativa da sua atividade laboral. Já entrando especificamente na questão do sofrimento psíquico, né, nós temos aí 2 grupos de risco mais claros nestes últimos anos, especialmente na pandemia, em relação ao sofrimento psíquico e doenças psiquiátricas. De um lado, as crianças e adolescentes, né, nós sabemos que as crianças e adolescentes têm como grande universo de desenvolvimento das suas relações sociais, como grande aprendizado devido ao universo escolar, o universo da faculdade, e se viram afastados, né, desse ambiente no período de pandemia. Então, tem sido um período de adaptação muito difícil, inclusive para as famílias e para os pais, especialmente com crianças mais jovens. Mas também os idosos são um grupo de risco, a terceira idade, né, porque já há uma situação natural, muitas vezes, de maior isolamento em relação à família, já há uma situação natural da aposentadoria, de um tempo mais ocioso e não destinado, engessado para atividades específicas, e isso torna essas pessoas mais suscetíveis, né, ao sofrimento psíquico que é próprio da pandemia que nós estamos vivendo. Então, os idosos, terceira idade, e as crianças e adolescentes nos preocupam muito. Citei aqui 3 dos principais transtornos psiquiátricos que exigem atenção. O primeiro deles, o mais comum de todos, depressão. Então, acho que seria importante, né, para quem está nos ouvindo, acho que seria o objetivo aqui da minha fala, identificar, né, quando é necessário procurar ajuda e como procurar ajuda, né, seja para si próprio, seja para uma pessoa que está ao seu lado, da família ou amigos. E a depressão, ela tem alguns sinais e sintomas clássicos, né? A falta de vontade
em fazer as coisas, ou quando se faz as coisas não se obtém gratificação. A questão da baixa autoestima, então, é um sentimento de desvalia, uma percepção negativa sobre si mesmo. Muitas vezes ocorre uma alteração do padrão do sono, pode-se dormir muito ao longo do dia, ou até mesmo ter insônia. Uma alteração do padrão da alimentação, né? Então, pode existir tanto uma compulsão alimentar, especialmente em alguns horários do dia, como também uma falta de apetite, uma falta de intenção em se alimentar. Além disso, em casos mais graves, podem existir, inclusive, pensamentos sobre morte, ideação suicida. E mais à frente nós vamos entrar nesse ponto especificamente, porque na terceira idade isso se manifesta de uma maneira mais intensa, e nós temos que ter esse cuidado. Então, esses são os sinais e sintomas clássicos da depressão. É claro, algo que nós sempre falamos, né, para os pacientes, é que dias bons e dias ruins, semanas boas e semanas ruins sempre existirão para todos nós. Então, nós temos que normalizar um pouco as reações emocionais que são esperadas. Se houve um episódio desagradável, um episódio triste, frustrante, as reações emocionais, elas vão acontecer nesse sentido. Mas o mais importante é nós observarmos a questão do tempo. A partir do momento em que isso se mantém por 2, 3, 4 semanas, por meses, de uma maneira constante, e afeta aquilo que nós trabalhamos como um conceito central na psiquiatria, que é a funcionalidade, então isso exige a nossa atenção. Funcionalidade é o fato de nós desempenharmos as nossas atividades do dia a dia, seja no trabalho, seja nas relações familiares, nas relações sociais, com amigos. A partir do momento em que nós não estamos mais conseguindo fazer isso da mesma forma que antes, bom, acende um sinal amarelo, a funcionalidade está afetada. Então, esses sintomas que eu disse são os sintomas que são clássicos, principais da depressão. É claro que existem outros, mas isso deve sempre acender a nossa luz de alerta. Em relação à ansiedade, é algo disseminado, né? Muitas vezes as pessoas entendem a ansiedade como uma coisa só. E, claro, a ansiedade ela é um sintoma de muitos quadros psíquicos, como a depressão, inclusive, transtorno bipolar e tantos outros. A ansiedade, em certo grau, é até mesmo algo positivo. É algo que nos acompanha. A ansiedade é uma reação do nosso corpo, da nossa mente, contra algo que se identifica como um perigo, nos preparando para uma reação de fuga ou de enfrentamento. Eu sempre cito para os pacientes aquele exemplo mais primitivo possível, que é o fato de que quando nós estamos no meio de um campo e vemos um bicho perigoso, um animal perigoso, a nossa reação é uma reação de ansiedade, né? Os nossos olhos estalam, o coração começa a bater forte, nós temos muitas vezes sudorese, suador nas mãos, né? E isso nos prepara ou para uma reação de fuga ou de enfrentamento. E a ansiedade, em certo grau, o frio na barriga, o famoso frio na barriga antes de uma atividade esportiva, antes de um evento importante, é algo que nos dá foco, nos dá performance. Então, a ansiedade, em certo grau, é algo positivo. Agora, quando a ansiedade atinge níveis muito elevados, atrapalhando a nossa funcionalidade, alterando o nosso sono, causando, inclusive, sintomas conversivos de ansiedade, que seria nós convertermos a ansiedade em algum sintoma físico, como fortes dores musculares, dores de cabeça, aquela sensação de acidez gástrica, intestino irritável, isso obviamente prejudica o nosso nível de qualidade de vida. E isso merece uma atenção, uma avaliação especializada. Como eu disse, a ansiedade não é uma coisa só. Então, principalmente em adultos e na terceira idade, nós temos 3 tipos diferentes de ansiedade. O primeiro deles é uma ansiedade social, uma fobia social, que seria uma ansiedade muito grande em relação à observação externa, em relação a como os outros vão nos observar. Se vão nos aprovar, se vão julgar positivamente a nossa aparência, a nossa fala, a nossa conduta como um todo. Isso muitas vezes faz com que nós tenhamos comportamentos evitativos, e deixe de ir em certos eventos sociais, de participar de certas reuniões, de conversar com pessoas diferentes por esse medo, por esse receio tão grande. O segundo tipo de ansiedade seria o transtorno do pânico, esse já mais popularizado, né, que é caracterizado pelos episódios fóbicos frequentes, sucessivos, né, que ocorrem aí semanalmente ou várias vezes por dia, que é aquela sensação súbita, muitas vezes sem um motivo estressor aparente, não está no meio de uma discussão, não está tendo qualquer tipo de estresse aparente, mas se tem a sensação súbita, o coração começa a bater forte, ocorre um aperto no peito,
suador nas mãos, tontura, muitas vezes náuseas, uma sensação de que vai morrer, e que muitas vezes é confundida com um quadro cardiológico, né? Um quadro de infarto, se procura emergência pensando que se está tendo uma intercorrência nesse sentido. E a ansiedade, ela se relaciona muito com duas questões, medo e preocupação. Nessa questão específica do transtorno do pânico, nós temos aí a predominância do medo, né? Há um medo, muitas vezes, imotivado, sem explicação, sem nenhum fator estressor naquele momento. E o terceiro tipo de ansiedade, que vale ser destacado até porque é o mais comum, é o transtorno de ansiedade generalizada, que é caracterizada por um padrão de preocupação excessiva, desproporcional, a pessoa tem uma ansiedade antecipatória, sempre pensando lá na frente, o que tem que fazer daqui a uma semana, o pensamento muito acelerado, 4, 5 assuntos ao mesmo tempo, tem uma dificuldade muito grande de desligar, de relaxar ao longo do dia, isso pode causar alguma alteração de irritabilidade, né? A pessoa se torna mais irritadiça, tem uma tolerância menor, e o sono acaba sendo uma das principais janelas desse transtorno de ansiedade generalizada, uma das principais manifestações, normalmente com insônia, né? E nós sabemos que isso é um problema muito frequente, não dormir bem, especialmente, volto a dizer, nesse período de pandemia. Muitos pacientes têm nos procurado com quadros de ansiedade, mas, sobretudo, a primeira queixa é o sono, não estou conseguindo dormir bem. E a insônia, ela tem pelo menos 3 tipos diferentes de manifestações. Pode ser uma insônia inicial, que seria uma dificuldade de começar o sono, aquela pessoa que vai para a cama e fica mais de 1 hora de um lado para o outro e não consegue começar a pegar no sono. A insônia de manutenção, aquela pessoa que acorda várias vezes ao longo da noite, ou até mesmo a insônia terminal, que seria acordar antes do período desejado. Então tem que acordar às 7, 8 da manhã, mas acorda às 6 e não consegue mais voltar a dormir. E até alguns anos atrás se tinha muito a ideia de que a insônia era somente uma consequência da ansiedade, mas nos últimos anos tem se demonstrado através de evidências científicas de que muitas vezes a ansiedade é gerada pela insônia. Então existe aí uma via de mão dupla, né, em relação à ansiedade e à insônia. O fato de dormir mal realmente é algo que impacta muito negativamente na nossa saúde mental e muitas vezes é gerador ou intensificador de ansiedade, né? Então, esses são os 3 tipos principais de ansiedade, mais comuns, e que é importante que nós saibamos os sinais, até mesmo para procurar ajuda se nos identificamos com esse quadro. Falamos sobre depressão também, e algo que eu coloquei aqui como importante é a questão do uso de substâncias. Isso também é algo que pode ocorrer com mais intensidade na terceira idade, até por aqueles fatores que nós mencionamos anteriormente. Muitas vezes há um isolamento familiar, uma dificuldade, né, de se lidar com a aposentadoria, uma dificuldade de se lidar com algumas limitações físicas que podem ocorrer com o avançar dos anos. E esse uso de substâncias, ele é geral, ele normalmente ocorre com álcool, é aquele que é mais comum, mas também falamos aí de tabagismo, cigarro e até mesmo de outras drogas. Então, isso exige a nossa atenção. Existem vários critérios para determinar, né, um nível de consumo abusivo ou compulsivo de substâncias, mas alguns conceitos são fundamentais. O fato da pessoa identificar que aquilo é negativo, tentar parar, né, cessar aquele padrão, ou pelo menos reduzir e não ter sucesso, esses são aspectos que devem ser levados em conta. E é claro, se afastar da situação social, se afastar das suas atividades rotineiras, prejudicar as relações familiares. Aqui eu só coloquei um slide só para ilustrar como merece, né, a nossa atenção esse grupo etário, cada vez mais, até pelo aumento significativo da expectativa de vida. Então as políticas públicas elas têm que ter como foco essa faixa etária, mas também do ponto de vista psíquico. Esse é um dado que eu retirei do NHS, que é o Sistema de Saúde inglês, e que mostra, com o avançar dos anos, o aumento do percentual de pessoas que usam antidepressivos. Então nós temos ali um aumento a partir de 17, 18 anos, né, para a faixa dos 15% de pessoas que utilizam antidepressivos. Isso depois vai aumentando, se mantém ali num platô estável entre 45 e 60 anos, na faixa dos 20% das pessoas, e chegamos aí a um percentual próximo a 30% das pessoas com 85 anos ou mais que utilizam antidepressivos.
né? Então, nós temos sim uma manifestação de depressão e de sofrimento psíquico que é mais importante neste grupo etário, por todos os fatores que nós mencionamos anteriormente. Então, as políticas públicas também devem ter como foco a saúde psíquica neste grupo etário. Aqui é um outro dado de 2019, um estudo de Harvard que mostra a questão da ansiedade e da depressão, que tem outros aspectos, né, mas vamos focar só na ansiedade e na depressão, e que mostra, ali no último gráfico, né, aquela cor laranja, ela significa o percentual de pessoas pela sua faixa etária e pelo gênero, masculino ou feminino, que apresentam depressão e ansiedade moderadas, ou depressão e ansiedade severas. Então, a gente vê aí que quase 50% da população acima, né, de 60 anos de idade tem depressão ou ansiedade de maneira moderada ou severa. Estamos no Setembro Amarelo, né, que é o mês de prevenção ao suicídio e de proteção à vida, mas que se torna também uma oportunidade de nós discutirmos psiquiatria e saúde mental como um todo. Nós temos aí cerca de 12 mil suicídios no nosso país, anualmente, esse número varia um pouco, no ano passado foi 13 mil, mais de 1 milhão de suicídios no mundo, né? E é muito importante considerarmos que se nós temos uma taxa de suicídio no Brasil que é em torno de 10, 11 suicídios a cada 100 mil habitantes, entre a terceira idade isso sobe para 40 suicídios a cada 100 mil habitantes. Então, uma taxa 4 vezes maior. E existem alguns elementos importantes que nós devemos falar sobre o suicídio, alguns mitos, né? O primeiro deles é que o suicídio é um ato de livre-arbítrio, né? Uma decisão individual. Mais de 95% das pessoas que cometem suicídio têm uma doença psiquiátrica, e normalmente depressão, transtorno bipolar ou transtorno por uso de substâncias, álcool, maconha, cocaína ou outras drogas. A partir do momento em que quase 100% das pessoas têm uma doença psiquiátrica, das que cometem suicídio, obviamente isso não é uma decisão individual, não é um ato de livre-arbítrio. A doença psiquiátrica afeta, sim, a percepção da realidade, afeta o juízo crítico, e essas pessoas precisam de atendimento, precisam, claro, de acolhimento e de suporte por parte dos seus amigos, seus familiares, quando identificam esse risco, mas, sobretudo, precisam de avaliação especializada. Tem um dado que é muito preocupante, que mostra a desassistência que nós temos em psiquiatria, especialmente no setor público no nosso país. 50% das pessoas que cometeram suicídio consultaram com um médico nas 3 semanas anteriores a cometer suicídio. Em grande parte dessas consultas, se mencionou a ideação suicida. Mas, em contrapartida, 90% das pessoas que cometeram suicídio nunca consultaram com um psiquiatra. Então, isso mostra, né, a desassistência que nós temos e que certamente, né, seriam mortes evitáveis se tivessem uma avaliação especializada de um médico psiquiatra. Outro mito muito clássico no suicídio é se pensar, se interpretar, se afirmar que as pessoas que falam sobre suicídio não cometerão suicídio. Então, aquelas frases muito simbólicas, se está falando não vai fazer, já conheci algumas pessoas que falaram e nunca fizeram. E nós sabemos que a grande maioria das pessoas que cometem suicídio falam abertamente sobre isso, dão sinais. Inclusive procuram pessoas que não eram mais pessoas do seu convívio há muitos anos para se despedir, deixam cartas, confeccionam documentos, fazem testamentos, enfim. Os sinais ocorrem e eles devem ser valorizados. E quando nós falamos, né, que mais de 95% dos pacientes, das pessoas que cometem suicídio têm uma doença psiquiátrica, de longe, a mais comum é a depressão. Então, sempre nos quadros depressivos nós temos que ter atenção e, como eu disse, na terceira idade isso ganha uma conotação especial, porque é uma taxa 4 vezes maior do que no restante da população. Um outro aspecto que é sempre importante de nós observarmos, em relação a nós mesmos, em relação aos nossos pais, em relação aos nossos avós, enfim, familiares, amigos, é uma diferenciação, né, entre quadros demenciais, né, quadros neurodegenerativos, e o que a gente chama de uma pseudodemência depressiva. O que é isso, para explicar de uma maneira bem clara? A gente sabe que com o avançar dos anos podem ocorrer, né, doenças neurodegenerativas, a mais clássica delas é a doença de Alzheimer. Mas também, muitas vezes, ocorrem certas situações de desorientação, de confusão, né, e que simulam quadros demenciais, mas, na verdade, é uma consequência do processo depressivo. Então, isso é algo muito comum nos consultórios de psiquiatras,
pacientes que estão na terceira idade, que são encaminhados pelas suas famílias por um grau de desorientação, de confusão, mas que na prática estão em depressão, estão num processo de tristeza profunda, de sofrimento, e isso causa, né, sintomas, sinais que sejam semelhantes ao Alzheimer ou outro quadro demencial. Existem algumas características diferentes. Quando esse quadro de desorientação ele começa de uma maneira súbita, normalmente se trata, né, de uma consequência do quadro depressivo. Quando ele inicia ali há 3, 4 anos, vai tendo um curso insidioso, vai tendo um curso gradual, normalmente é mais provável um quadro neurodegenerativo. Uma outra questão é a própria percepção dos pacientes. Quando os pacientes eles reconhecem que estão mais confusos, que estão mais desorientados, normalmente isso se trata de uma consequência do processo depressivo. Ele mantém esse juízo crítico a respeito de si mesmo. Quando o paciente não considera que esteja desorientado, que esteja confuso, ganha mais força um quadro demencial. Assim como também, quando se fazem certos testes de linguagem, de cálculos, quando o paciente comete erros por desatenção, normalmente se trata de uma consequência de um processo depressivo. E quando os pacientes cometem erros por uma questão de processamento, ou seja, quando se somam 2 números e o resultado acaba sendo muito diferente daquele que é o esperado, aí ganha mais força também essa situação do quadro demencial, né? Então, essas são doenças psiquiátricas, né, que são muito comuns na terceira idade e certamente é algo que exige a nossa atenção na forma da identificação desses sinais, tá? E a partir do momento em que se identificam esses sinais, seja de depressão, seja de ansiedade, seja de um uso abusivo de álcool, seja até mesmo de um quadro demencial, é necessário procurar ajuda, né? Eu sempre digo que procurar ajuda psiquiátrica é um gesto de humildade. A gente sabe que ainda existe um estigma muito grande, já se avançou muito, mas ainda muitas pessoas têm uma falsa ideia de que psiquiatra é médico de louco. Eu sempre digo que psiquiatra é médico de quem sofre, né? Então, procurar ajuda acaba sendo um gesto de humildade, às vezes é um pouco mais difícil, né, com pessoas que tiveram uma formação muito conservadora, muito rígida, mas certamente há a possibilidade de impactar muito positivamente na vida. O que a gente vê na psiquiatria é uma resolutividade muito grande, né, ao contrário do que muitas vezes se pensa, grande parte dos pacientes melhora e melhora muito. E quando nós falamos de uma melhora psíquica, nós estamos falando de uma melhora em todos os aspectos da vida. A pessoa que chega no consultório e que está depressiva, ela está mal na sua atividade de trabalho, está isolada socialmente, não está se relacionando bem com a sua família. E quando tem uma melhora expressiva, seja com terapia, medicação ou as duas coisas, isso se manifesta em todos os aspectos da vida. Aqui eu coloquei o que seriam bons preditores, né? Bons fatores para que tivéssemos uma terceira idade saudável. Então, é óbvio que a questão socioeconômica acaba influenciando, né? Então, receber uma aposentadoria adequada, mas isso acaba muitas vezes não dependendo dos próprios indivíduos, é uma questão externa. O segundo ponto que eu foquei lá atrás, da questão dos relacionamentos interpessoais, da atividade social, então manter amizades, bons relacionamentos, poder sair, se divertir, passear, participar de grupos da terceira idade. Terceiro ponto ali é a família, né? Então ter uma rede de suporte familiar que seja adequada, que dê apoio, né? Que estabeleça aspectos positivos na vida dessa pessoa. Nós sempre temos a oportunidade, né, de fazer uma focalização, um foco nos aspectos negativos ou olhar a dificuldade como uma oportunidade. E a família tem um grande aspecto nesse sentido em relação à terceira idade. A saúde física e mental, então ter o autocuidado, a autorresponsabilização em relação à sua própria saúde, se cuidar, alimentação adequada, atividade física e também a questão de saúde mental, né? Encontrarmos o nosso próprio limite. Muitas vezes existe na terceira idade uma situação de doação muito grande pelos outros, pelos filhos, por outras pessoas da família e por amigos, né? E chega um certo momento em que é necessário que nós sejamos egoístas positivamente consigo próprios, né? Então, no sentido de pensar um pouco no que nos faz feliz, nas atividades que nos dão gratificação e encontrar um limite em relação a essa doação pelos outros. E aí entra também ter moradia própria, não usar medicação sem controle médico, isso é algo que acaba sendo bastante importante. A gente vê aí na psiquiatria muitas vezes um uso indiscriminado de algumas medicações, como Rivotril, Diazepam, Alprazolam, que são medicações que não têm essa indicação de uso fixo, de uso contínuo.
O outro ponto ali é a questão da liberdade, a autonomia de gerenciar a própria vida, né? Então, isso é fundamental para uma percepção positiva sobre si mesmo, né? A questão de ter essa autonomia e essa liberdade valorizadas. Espiritualidade, esse é um ponto bastante controverso, mas que todas as nossas evidências científicas na psiquiatria apontam para isso. Não se faz aqui um julgamento de que a pessoa ou o paciente deve ser religioso ou qual religião. Isso não está em questão, mas é um fato científico que as pessoas mais espiritualizadas, elas são pessoas que têm nisso fatores de proteção, né, contra impactos negativos em saúde mental. Então, a pessoa que tem mais espiritualidade, ela tem menos risco de suicídio. A pessoa que tem mais espiritualidade tem menos risco de depressão ou de outros transtornos psiquiátricos. Isso é um fato científico e que é algo incontestável. E, por último, a questão das políticas públicas adequadas, né, à terceira idade. Então, cada vez mais esse grupo cresce em percentual na nossa população e no mundo, mas especialmente nos países em desenvolvimento como o Brasil. Como eu disse, no Rio Grande do Sul, temos aqui um percentual de quase 20% da nossa população, né, que se encontra na terceira idade, e é necessário que essas políticas governamentais estejam focadas para este grupo, seja na questão de espaços de lazer, atividade física, algo específico, personalizado para esses grupos, mas fundamentalmente, e aí é claro, eu vou falar um pouco sobre a minha área, que nós tenhamos um suporte em saúde mental, em assistência psiquiátrica, que seja mais robusto. E nós sabemos que a assistência psiquiátrica é diferente para a terceira idade do que para adultos ou para crianças e adolescentes. Então, essas eram as palavras que eu queria colocar, sempre enfatizando, né, de que é perfeitamente possível, a partir do momento em que nós temos um impacto psíquico negativo, que se procurando ajuda, haja uma melhora significativa da nossa qualidade de vida. Então, era isso. Muito obrigado a todos. Bom, Fernando, muito obrigado. Acho que foi excelente. Acho que abordaste um aspecto amplo da situação do idoso. Só queria, antes de passar a palavra para a delegada Cristiane, chamar a atenção da importância realmente de ter presente, nesse momento de pandemia, em que os amigos não têm condição de se aproximar, que a família também, né, no idoso, a família do idoso também se aproxima com dificuldade, porque muitas vezes são pessoas mais jovens que estão em atividade, pode ter contato com pessoas doentes, então, em função disso, não se aproximam da pessoa idosa. A dificuldade de ter atividade física, que tu falaste, a questão do salário de aposentadoria, que tirando uma pequena casta de bem aquinhoados, o resto realmente não tem essa questão, e a realidade da redução da autonomia das pessoas dessa idade, né? Eu acho que é importante que se tenha isso em mente e procurar ajuda para entender que tem luz no fim do túnel e que tem meios de ajudar, de repente até eventualmente medicamentosos, né? E uma abordagem psicoterápica para ajudar esta população que certamente está sofrendo mais que as outras nesse momento. Todos nós estamos, né? Sair de casa, não tem a dificuldade de encontrar os amigos, então, e essa população em especial, né, que a gente está com quem nós estamos conversando, certamente está impactada com maior intensidade. Acho que é importante as tuas palavras, é importante que as pessoas estejam em condições de enxergar isso e procurar ajuda. E uma das coisas que acontece muito frequentemente, Fernando, o pessoal da terceira idade, as pessoas são vítimas de golpes, né, com mais facilidade. Vou falar aqui da minha mãe, que está assistindo a live, ela já foi abordada por vários golpistas, né, que tinham sequestrado as filhas, sequestrado os netos. Ela já entrou em pânico várias vezes. Eu, que também estou nessa idade, já fui, não fui vítima porque me alertei, mas as pessoas me
me ligam, entram por WhatsApp como se fosse a minha filha me pedindo para fazer pagamentos que elas não tinham condições. Enfim, eu vou passar, então, em função dessa realidade, eu vou passar a palavra para a delegada. Só vou fazer uma última consideração, desculpa te interromper, Vince, que o que tu falou realmente, todas essas questões de golpes, extorsão, isso é muito comum, e tem algo novo na psiquiatria, né, que é um transtorno psiquiátrico que entrou no último DSM, que é muito comum em idosos, que é jogo patológico também. Pela questão do isolamento social, muitas vezes a terceira idade tem essa questão compulsiva dos jogos, das apostas, né? E isso acaba afetando muito do ponto de vista econômico e a saúde psíquica. Bom, delegada Cristiane Ramos, tá? Nos embeleze com as suas palavras, não apenas com a sua imagem. Bom, boa tarde, em primeiro lugar. Boa tarde, doutor Fernando. Meu parente, eu acho que é o Cristiane Machado Ramos também. Podia ter colocado Cristiane Machado, Fernando Machado, e eu achar que a gente é parente aqui. Boa tarde, doutor Marcos. Eu comecei a fazer anotações aqui, ouvindo o doutor Fernando, e eu pensei em tantos ganchos para fazer que eu desisti. Eu disse, bom, a fala dele casa tão bem com o que eu tenho a dizer, que eu poderia resumir da seguinte forma: façam essa prevenção de saúde que vocês não vão ser vítimas de nada. De nada não, né? Porque nós temos aquela criminalidade mais violenta, o roubo de veículos, sequestro, aquela criminalidade genérica, geral, que a gente não trabalha diretamente ali na delegacia do idoso, que não tem muito como evitar. Mas a criminalidade que a gente trabalha, a violência que a gente trabalha, muitas vezes ela pode ser evitada pela prevenção, pelo conhecimento. Por isso que eu acabo sempre aceitando todos os espaços de fala que eu tenho ao longo desse 1 ano e meio como delegada de proteção ao idoso, para levar mais luz ao tema, para trazer mais exemplos de golpes, de situações que acontecem, para as pessoas, assim como o senhor, doutor Marcos, ficarem espertas mesmo e terem conhecimento e passarem adiante o que acontece com os idosos, sobretudo agora, nesse momento de distanciamento social. Mas, enfim, vamos lá. Então, eu disse, eu não tenho um gancho só, eu tenho vários, vou ir fazendo ao longo da minha fala. Prometo tentar ser breve. Nós temos, então, aqui em Porto Alegre é a capital que é a capital mais idosa, né, do nosso país. Desde o dia 7 de outubro do ano passado, nós temos mais idosos do que a soma de crianças e adolescentes aqui em Porto Alegre. Então, a situação aqui ela está num patamar que o resto do Brasil deve chegar lá para o 2030. Nós estamos muito na frente do envelhecimento e temos que ter um olhar muito mais dedicado em relação a isso. Temos aqui em Porto Alegre a delegacia especializada no atendimento ao idoso, da qual eu sou titular, e no interior do estado, porque aqui a gente está falando não é só para todo o estado, para todo o Brasil, né? Enfim, internet para todo mundo. Nós temos em Santa Maria também, se as pessoas que são ali da região central, nós temos em Santa Maria uma delegacia especializada, mas em qualquer cidade do interior, e mesmo aqui em Porto Alegre ou em Santa Maria, qualquer delegacia de polícia pode receber a sua denúncia, pode fazer o registro da sua ocorrência, e não havendo uma delegacia especializada, vai ser apurada normalmente por uma delegacia comum de distrito, né? O que a gente trabalha principalmente na delegacia do idoso? Violência familiar e doméstica. E é aí que eu posso dizer que a gente trabalhando a prevenção, o respeito à dignidade, o respeito ao envelhecimento, a gente consegue reduzir o nosso trabalho lá na delegacia. Porque quem é que pratica os crimes ali do Estatuto do Idoso? O Estatuto do Idoso nos traz uma série de crimes e a maioria deles, se a gente for analisar, vai acabar sempre sendo praticado por alguém que está muito próximo desse idoso. Ou é o filho, o neto, a filha, a nora, a esposa, aquela questão de violência familiar mesmo, por algum componente da família. A violência doméstica, que aí essa pessoa não vai ser da família, mas ela vai ser empregado, ela vai ser um cuidador. E ainda a violência institucional, que geralmente acontece dentro das instituições de longa permanência, né? A gente não usa mais a palavra asilo, mas basicamente, para quem não está nesse meio, são os antigos asilos, né? Que hoje a gente chama de instituições de longa permanência, que tem diversas separações ali. E aí as violências são diversas. Além dessa questão dos golpes, da violência financeira, que aí não é só golpe, tem a questão da apropriação de bens de idosos, que acontece muito nos casos de filhos, de netos, cuidadores, que
começam fazendo aquele favor de pegar o cartão do idoso para ir fazer uma movimentação financeira, porque ele naquele dia não se sentiu bem e precisou de ajuda, e aí aos pouquinhos vai ganhando confiança do idoso, e eu estou sempre falando aqui de casos práticos que nós temos na delegacia, e daqui a pouco o idoso começa a confiar naquela pessoa e vai indo, e ao longo de 1 ano, 2, ela consegue dilapidar o patrimônio de uma vida toda. A gente tem casos ali. Eu gosto sempre de dar esse alerta, porque nós temos casos ali envolvendo apropriação de 2, 3 milhões de reais. A nossa delegacia, às vezes as pessoas têm esse preconceito que a polícia vai tratar do pessoal que é de uma situação econômica mais desfavorecida. Não é a realidade da delegacia do idoso. Na delegacia do idoso, nós tratamos de todas as classes sociais, geralmente com questões de abandono nas classes mais baixas e com todas essas questões financeiras nas classes mais altas. Então, às vezes eu digo, o idoso não tem paz, né? Aquele que conseguiu amelhar um bom patrimônio para ter uma vida digna no final, às vezes não consegue ter um patrimônio familiar ou uma boa rede de apoio que garanta que ele não vai perder tudo no final da vida e conseguir ter uma velhice digna. Nós temos, então, a questão dessa violência financeira, nós temos a violência física, de fato, que acontece com a questão dos maus tratos, né, que é um dos delitos ali do Estatuto do Idoso, uma pena ridícula de 1 ano, e eu sou muito crítica a essa pena, até porque nós temos a questão, por exemplo, recente dos maus tratos a animais, que se conseguiu uma alteração legislativa para um mapeamento de 5 anos para maus tratos de animais. E aí a gente tem ali no Estatuto do Idoso, e eu bato sempre nessa tecla, porque a gente vai incomodando, e aí vai chegando nos deputados e vai falando e vai tentando fomentar essa alteração legislativa, né? A gente não consegue sequer uma prisão em flagrante, muitas vezes, de um idoso que vem sendo maltratado, porque a pena é muito baixa. Temos a questão das lesões corporais diversas, né? Dos maus tratos que chegam a resultar em morte, que aí é aquela situação mais grave, e infelizmente comum, em que o idoso vai sendo negligenciado na sua alimentação, na sua medicação, ninguém tem acesso a isso, porque quem está praticando esse crime está dentro de casa com o idoso, então ninguém está vendo o que está acontecendo, eventualmente algum familiar mais distante vai fazer uma visita e verifica que aquele idoso já está muito mal, ou o próprio cuidador chega a um ponto que ele é obrigado a pedir socorro, a encaminhar esse idoso para um hospital, e aí ele chega lá numa situação de desnutrição, de desidratação muito importante, com marcas muitas vezes de agressão, e aí nós somos chamados, geralmente, o pessoal de assistência social do hospital aciona o Ministério Público e a Polícia Civil, e às vezes não tem mais como reverter esse quadro, e esses idosos acabam tendo essa vida abreviada e morrendo em decorrência desses maus tratos. Essas situações também a gente já teve em instituições de longa permanência, que acabaram sendo interditadas, né? Tivemos operações importantes da Delegacia do Idoso aqui em Porto Alegre, principalmente aqui na Zona Sul, com o fechamento de instituições de longa permanência, onde a gente encontrou situações terríveis em cumprimento a mandado de busca e apreensão lá, e aí nós temos ali um exemplo importante de uma instituição que, na verdade, nem era uma instituição, aquilo era uma clínica clandestina que foi criada para a prática de crimes por 3 pessoas, e que sempre que recebia algum tipo de visita de algum órgão fiscalizador, acabava trocando de endereço, alugava um outro local, carregava aqueles idosos, muitos deles idosos de grau 3 de dependência, ou seja, que já eram acamados, que não tinham condição nenhuma sequer de se alimentar, carregavam de qualquer jeito para algum outro lugar, e assim eles iam tentando fugir da fiscalização, e quando nós conseguimos localizar essas pessoas, por meio de denúncias anônimas, chegamos lá no local e nos deparamos com cenas terríveis, assim, terríveis de tortura, de cárcere privado, de pessoas em contenção física, sem qualquer prescrição médica, sem qualquer acompanhamento por enfermeiros, por técnicos, enfim. E essas pessoas aí, elas estão presas já, e olha, não é muito fácil ficar preso, ainda mais pelos crimes ali do Estatuto que tem pena baixa, mas essas pessoas, como foram 18 idosos resgatados, desses 18, 11 precisaram ir direto para o hospital, ficaram internados um bom tempo para se recuperar do que vinham sofrendo ali. Então, essas pessoas foram presas, inclusive a acusação, foram denunciadas pelo Ministério Público por homicídio e vão ser julgadas na vara do júri.
e estão presas até hoje. Então, a gente tem essas situações muito comumente acontecendo em clínicas clandestinas, né? Temos a questão da violência psicológica também, a questão de ofensas, ameaças, ofensas em razão da idade e ameaças que geralmente acontecem também por pessoas muito próximas, e eu insisto nisso porque são essas pessoas que deveriam ser a rede de apoio do idoso, não é o idoso na rua que está sendo ameaçado, é o idoso que está sendo ameaçado porque está dentro de casa, e geralmente a ameaça envolve alguma situação financeira em que as pessoas querem que esse idoso está tentando segurar o cartão de aposentadoria ou a senha da sua conta, ou enfim, está querendo parar de sustentar uma família inteira, muitas vezes, se ele tem uma situação melhor financeira, e aí começam aquelas ameaças de que se ele não alcançar o dinheiro, ele vai ser interditado, de que se ele não alcançar o dinheiro, ele vai ir para um asilo. Então, se usa essa palavra nesse momento, né? Eu vou te colocar num asilo se não me der dinheiro. E isso muitas vezes vai ao longo de muitos anos, e aí o idoso tem muita dificuldade de quebrar esse silêncio e buscar ajuda por inúmeros fatores, né? Tem a questão da violência sexual também, que aí quando eu falo, as pessoas se chocam muitas vezes, porque não acreditam, né, que existe isso, mas infelizmente foi um dos primeiros inquéritos que eu peguei ali na Delegacia do Idoso, foi um estupro de uma idosa de 92 anos. E essas situações acontecem também por pessoas próximas, cuidadores, netos, já peguei de filhos abusando de idosas, e aí a gente muitas vezes tem que contar com aquela pessoa, na verdade, tem que contar com a sorte de que mais alguém perceba algo de diferente, alguém perceba algum machucado, porque isso geralmente vai ser feito contra uma pessoa que já não tem mais condições de se defender, não só fisicamente, mas não tem condições de relatar o que aconteceu, muitas vezes já não tem condições, não só de fala, mas por já estar em alguma situação de demência, de Alzheimer, e aí acaba que isso é desconsiderado pelo resto da família, até que se entra uma investigação um pouco mais elaborada para verificar que houve realmente um crime ali. Então, temos a situação da autonegligência, né, do idoso que já, por todas essas questões que o doutor Fernando falou, de depressão, já de se sentir de uma menos-valia que ele acredita que tem, enfim. Mas aí essa questão, ela dificilmente vai chegar a ser criminal, né, porque a gente não atua nessa questão da autolesão, enfim. E a questão do suicídio, especificamente, a minha delegacia não trabalha, porque nós temos um departamento que só trata de homicídios e suicídios aqui em Porto Alegre, no interior do estado, então eu não trabalho diretamente com isso. Em relação a todos esses fatos, o que é um dos principais fatores de risco, e eu comecei na delegacia em fevereiro do ano passado, e quando comecei a falar sobre isso, uma das primeiras questões que eu falava, e esse foi o gancho que eu anotei que eu ia começar a falar, é a questão do isolamento social como risco às questões de violência, que o doutor já falou muito bem. Eu sempre começava falando disso, do isolamento social e da necessidade que esse idoso tem de sair de dentro de casa, de conviver em sociedade, seja participando do grupo da família, seja participando do bailinho do final de semana, que é promovido ali pela sua associação de bairro, seja indo para os parques fazer caminhada, e aí a gente é atropelado por uma pandemia que coloca todos os idosos dentro de casa. Mesmo que eles não queiram, né, a gente tem como uma medida de saúde a questão do distanciamento social, e aí eu dou o exemplo até da minha mãe, que mesmo que ela não queira, ela tem que obedecer, porque ela me dizia logo no início da quarentena, que se ela saísse na rua, todo mundo olhava torto para ela, então a primeira atitude foi parar de fazer as caminhadas diárias que ela fazia. O resultado foi que em poucos meses ela já teve um problema de saúde bem grave, em razão de que ela estava sedentária. Mas o que aconteceu de fato com esse distanciamento social? Nós recebemos um dos canais, aí depois eu vou deixar todos os canais de denúncia que nós temos para trabalhar na Polícia Civil, um dos canais de denúncia importantíssimos e essenciais para o nosso trabalho no atendimento a grupos vulneráveis, não só aos idosos, é o Disque Denúncia, é a denúncia anônima. Porque esses idosos precisam muitas vezes que alguém fale por eles, porque às vezes eles já estão numa situação de dependência física, psíquica, financeira de alguém e eles não conseguem sair de casa para denunciar, para buscar ajuda, para ir até a delegacia. Os que conseguem, nesse momento de pandemia, não estavam podendo sair também, não estão podendo sair.
O que a gente observou? Em questão de 2 meses, a gente teve um incremento de 200% no número de denúncias que chegavam na delegacia. No início da pandemia, denúncias geralmente dizendo com o crime de abandono de idoso, né, que é abandonar, não prover as necessidades básicas do idoso, ou então abandonar o idoso numa instituição de longa permanência ou em casa, enfim, e não prover as suas necessidades básicas. O que a gente percebeu que estava acontecendo? As pessoas que já pretendiam abandonar os seus idosos estavam se utilizando dessa justificativa do isolamento social para não dar mais nenhum tipo de atenção. E aí, muitas vezes, os vizinhos começam a perceber que aquele idoso recebia o filho 1, 2 vezes por dia, que ele ia alcançar alimentos, que ia fazer algum tipo de ajuda, ou que aquele idoso tinha um cuidador contratado, cuidando dele, uma empregada, e do nada esse idoso começa a ficar sozinho em casa, e às vezes perambular pelo condomínio, e aí estou falando sempre de casos concretos, e aí começar a pedir ajuda de vizinhos, e aí começaram a pipocar muitas denúncias de abandono, de cárcere privado, de pessoas, então, que tiveram os seus, de filhos que, então, fizeram um afastamento preventivo de empregados, de cuidadores, e que aí não tinham o que fazer com seus idosos, entendiam por trancar eles nas suas casas, e iam lá 1, 2 vezes por dia. Então, foram várias situações que a gente teve que começar a trabalhar. Fora a questão de que as pessoas estando mais em casa, estando mais ansiosas, como disse o doutor Fernando, e estando, às vezes, obrigadas a um convívio que elas não tinham antes, seja com os filhos, com as esposas, ou com seus pais e avós, isso muitas vezes terceirizado para empregados, né, e aí as pessoas tiveram que diretamente, principalmente lá no início, onde houve um afastamento geral de pessoas, as pessoas tiveram que diretamente tratar dos idosos, e aí, às vezes, a paciência para isso não é suficiente, né? Então, a gente começou a receber muitas denúncias de idosos que estavam gritando e pedindo socorro, onde antes não acontecia isso. Enfim, as denúncias aumentaram muito, e essa situação não é de Porto Alegre ou do Rio Grande do Sul. Eu tive a oportunidade de participar já de eventos com o secretário nacional do idoso, do Ministério da Mulher, e é o Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos que centraliza o Disque 100, né, que é o principal disque denúncia sobre direitos humanos. E aí, lá, quando aqui já tinha aumentado 200%, o secretário falou isso há mês de maio, mais ou menos, falou que lá o aumento no Brasil todo estava em torno de 80%, e isso foi aumentando. Eu sei que a gente está fazendo o próprio Ministério está fazendo várias políticas em relação a fomentar essa discussão sobre direitos de idosos, sobre combate à violência dentro das casas, porque é muito difícil fazer um combate à violência, nós como polícia, fazer um combate à violência, uma política de combate para situações que acontecem entre 4 paredes. Assim como a polícia tem dificuldade, muitas vezes, de trabalhar a prevenção do feminicídio, a gente tem também de trabalhar a questão da violência contra a criança, contra o idoso, que acontece dentro de casa. Senão tentando, assim, a passo de formiguinha, fazer essa mudança cultural, né, de respeito à pessoa idosa. Porque a gente não consegue, por exemplo, aumentar um policiamento ou aqui ou ali, e com isso tentar barrar, por exemplo, o que se faz em questões envolvendo o tráfico de drogas ou em questões envolvendo roubo de veículos. Isso não existe. Essas violências que acontecem dentro de casa são muito mais problemáticas e são transdisciplinares. A gente necessita, muitas vezes, aquela família que está numa situação de violência, ela tem inúmeros outros fatores, e aí a violência é só o ponto final daquele iceberg. A gente já está na frente de uma família disfuncional, com uso e abuso de álcool, de medicamentos, de drogas, e isso também não tem classe social. Naquelas mais simples a gente tem o uso, é muito comum nas ocorrências, ela iniciar com a situação de que ou o agressor ou o idoso vítima faz uso excessivo de crack, de álcool ou de medicamentos, e isso é um dos maiores fatores de risco também. O idoso, ele tem muito medo de quebrar esse silêncio, e muita vergonha também. Isso é uma questão que a gente precisa trabalhar mais, porque ele entende que ele está expondo a família dele naquele momento, que ele muitas vezes fez algo errado nessa criação. Então, como é difícil para a gente conseguir acolher esse idoso na delegacia, quando, fora o fato da quarentena, ele consegue ir presencialmente,
como é difícil para a gente conseguir fazer esse acolhimento e fazer ele quebrar esse ciclo de violência e aceitar denunciar o próprio filho. É muito comum que nós tenhamos ainda mais idosas, mulheres, tendo dificuldade com os seus filhos. Nós tivemos, há poucos dias atrás, um exemplo de uma idosa que vem numa situação de violência doméstica já há muito tempo. Nós temos uma preocupação de que ela vai acabar entrando numa estatística de feminicídio daqui a pouco, porque ela não aceita denunciar aquele filho. Ela busca a internação do filho, o filho está em uso de drogas, não aceita tratamento, então a gente faz aquela movimentação de encaminhamento para a defensoria, para tentar conseguir uma internação psiquiátrica desse rapaz, só que ele é muito agressivo com ela, porque ele quer dinheiro para fazer o seu consumo de drogas. E a dificuldade que eu, como delegada, tenho de conseguir, por exemplo, uma cautelar para que ele fique preso, na medida em que a própria vítima não aceita isso, né? Aceita só o tratamento. Só que a minha preocupação, infelizmente, não tem como ser com tratamento. Eu tenho que me preocupar em protegê-la. E a gente não tem outra maneira de proteger que não seja oferecendo uma medida protetiva de urgência, lá da Lei Maria da Penha, para manter ele afastado, ou pedindo que ele seja preso, né? Enfim, são todas essas dificuldades de quebrar o silêncio. Delegada? Oi. Delegada, esse tipo de crime de lesão, desculpe eu interromper, esse tipo de crime de lesão corporal com idoso não é um crime de ação pública? Depende. Depende da interpretação da parte? Depende, sim. O que acontece? Não depende. Nós temos duas situações aqui envolvendo a lesão corporal. A lesão corporal no âmbito da violência de gênero, lá da Lei Maria da Penha, 100%. Ela é de ação pública incondicionada. Por exemplo, nesse caso concreto, independente da vontade da vítima, eu instaurei inquérito e representei pela prisão preventiva. Estou dependendo do juiz deferir ou não. Mas esse é o caso, esse é um caso clássico. Ela não quer, só que o que acontece, doutor? A gente tem dificuldade de conseguir requerimento de prisão quando a própria vítima não quer. Embora a gente peça, às vezes é mais difícil. Eles estão tentando se resolver dentro de casa e aí a delegada está querendo prender o filho, se na verdade a mãe está narrando que ele precisa de uma internação psiquiátrica, o senhor entende? Só que nós temos um problema no Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso traz as medidas de proteção ao idoso. Essas medidas de proteção não estão no capítulo dos crimes, ela está lá nos capítulos dos direitos. A medida de proteção que o Estatuto do Idoso traz são medidas cíveis aplicadas pelo Ministério Público ou pelo Poder Judiciário a pedido do Ministério Público. São medidas de encaminhamento a atendimento psicológico, seja do agressor, seja da vítima, são medidas de encaminhamento à assistência social, enfim. Embora o nome seja muito parecido, elas não têm nada a ver com a medida protetiva de urgência que está prevista lá na Lei Maria da Penha. O problema é que a Lei Maria da Penha foi criada para proteger a violência de gênero contra a mulher. Então, essa idosa que eu lhe dei o exemplo, eu vou lá e busco emprestada, sim, a Lei Maria da Penha e digo, olha, ela é uma idosa em situação de violência de gênero. Já lhe adianto, nesse meu caso concreto aqui, o que aconteceu? A vara de violência doméstica disse, não, delegada, nós não somos competentes, porque embora ela seja mulher, ela está sofrendo violência em razão da idade e não em razão de ser mulher. Mas, em alguns casos, os juízes aceitam, concedem medida protetiva, concedem prisão. Se eu tiver um homem sofrendo violência doméstica, lesão corporal, seja o que for, ele não vai ter essa proteção legal. Porque nós não temos a medida protetiva de urgência para o homem. Nós só temos lá para a mulher e ainda a gente vai lá e pega ela emprestada e, às vezes, como eu digo, não cola. Às vezes, dependendo do entendimento do juiz, aquela idosa não está sofrendo em razão do gênero, está sofrendo em razão da idade, e aí eles fazem essa restrição na aplicação da Lei Maria da Penha, dizendo que é só para questões de gênero, então ela não vai ser aplicável ali. O idoso homem, quando chega na delegacia porque apanhou do neto, porque apanhou do filho, porque apanhou da filha, eu registro a ocorrência, instauro o meu inquérito, ou mesmo um termo circunstanciado, porque aí, no caso, ele não aplicando a Lei Maria da Penha, a gente nem sempre vai ter inquérito.
porque aí a lesão corporal não tem uma pena tão alta, né? A pena de 3 anos nessa situação de violência doméstica, mas enfim, vou instaurar o meu inquérito policial. Não vou conseguir representar pela prisão, porque eu tenho uma pena menor do que 4 anos, né? Ela é de 3 anos. E aí eu vou ficar de mãos amarradas e eu não vou poder oferecer uma medida protetiva para esse idoso. Eu vou ter que solicitar, de repente, ao juiz um afastamento cautelar, alguma cautelar diversa, mas não será prisão e não será com a urgência da Lei Maria da Penha, que em 48 horas já está na vara de violência doméstica para ser deliberado. É um imbróglio jurídico, mas é um imbróglio que nos impede de proteger efetivamente os idosos. E desde que eu entrei ali na delegacia, eu comecei a primeira vez que eu me deparei, porque eu mesmo, sendo delegada e uma conhecedora da legislação protetiva, quando eu cheguei eu pensei, não, nunca trabalhei com o Estatuto do Idoso, vou começar a trabalhar agora. Nossa, temos medidas de proteção, que bom. Aí vou dar uma estudada mais aprofundada na matéria para conseguir trabalhar. Não, mas peraí, não é o mesmo tipo de uso e não tem a mesma efetividade. E aí, esse é um problema que todos nós, delegados que atuamos nessa área, eu formei um grupo com todo o Brasil, com todos os delegados, para a gente discutir essa matéria, e eu estou tentando oportunidades de fala sempre que eu tenho, seja com o secretário nacional, seja com deputados federais. Agora, semana que vem, eu vou ter oportunidade de falar numa live para a ministra Damares também, e para um deputado federal, sobre a necessidade que nós temos de incluir um artigo no Estatuto do Idoso prevendo a medida protetiva de urgência, porque a medida protetiva de urgência também, quando descumprida, gera automaticamente a prisão. Ou seja, quando a gente tem uma medida protetiva de urgência, a gente não tem só o papel, a gente tem a garantia de que se o agressor se aproximar e descumprir aquela medida, ele pode ser imediatamente preso, convertido à prisão dele, convertido aquele flagrante em prisão preventiva. Então, é uma alteração legislativa que precisa ser feita, só que para isso, né, é uma legislação federal, a gente precisa sensibilizar os nossos deputados e senadores em relação a isso. Mas, enfim, eu não sei se eu consegui me fazer entender, porque, como eu mesmo falei, é um imbróglio jurídico isso aí, né? Em relação eu gostaria só de dar uma passada aqui, antes de encerrar minha fala, sobre os principais golpes, porque é bom falarmos isso até para servir de alerta, né? A gente tem, semanalmente, deu uma parada em razão da pandemia e da redução de pessoas na rua, mas agora a gente voltou a perceber esse aumento. A minha delegacia não é a única que trabalha com isso, todas as delegacias aqui de Porto Alegre trabalham. Eu estou falando do nosso famoso golpe do bilhete premiado. E aí, quando eu falo nisso, as pessoas dizem, mas as pessoas ainda caem nisso, gente, caem toda semana, caem e deixam que seja levado 200, 300 mil reais, às vezes a economia de uma vida inteira, às vezes um valor que estava sendo guardado para algum investimento importante, às vezes 4, 5 mil reais, que para aquela pessoa era tudo que ela tinha, e aí nesses casos eu fico mais entristecida ainda. E sim, é importante que nós falemos sobre isso, porque esse é um dos golpes mais simples de se prevenir. Basta a gente seguir aquela orientação que nós recebemos lá dos nossos pais, né, que é para não dar conversa para estranho. Essas conversas, esses contos aí de que você vai conseguir muito dinheiro por causa de um bilhete premiado, e as coisas não acontecem como a gente pensa, não chega alguém simplesmente querendo te entregar um bilhete ou te vender um bilhete premiado. Existe uma teatralização, existe participação de pelo menos 2 a 3 pessoas, geralmente, nesse golpe, e ele geralmente acontece da seguinte forma: chega uma pessoa vestida de maneira muito humilde, muito simples, com fala, já falando bastante errado, às vezes com um sotaque bastante carregado do interior, falando aqui do Rio Grande do Sul, aquele sotaque carregado do interior do estado, aquele sotaque mais carregado da serra, enfim, ela finge um sotaque para demonstrar que não é daqui, se mostra perdida. Eu vou dar o exemplo de Porto Alegre, né, porque aqui é bastante comum essa situação. Se mostra perdida na cidade e aí conta uma história que ela veio trocar um bilhete que ela recebeu por uma dívida que ela tinha. Alguém tinha uma dívida com ela e pagou com esse bilhete, e ela não sabe o que fazer com aquilo, e não sabe onde ir, ela está procurando onde fica a Caixa Econômica Federal e tal. Nisso chega uma terceira pessoa, aí eu vou contar para o doutor Fernando que às vezes essa terceira pessoa chega de jaleco e estetoscópio. Ou ela chega de terno e gravata, ou ela chega de jaleco, né? Ela chega de advogado ou de médico para dar
aquela impressão de confiança, né, que as pessoas têm nesses profissionais, geralmente, nos advogados, acho que nem tanto, que sou advogada também, e às vezes os advogados eles ficam mais desconfiados. Mas eles chegam se dizendo, ou advogados ou médicos, se aproximam, entram naquela conversa como se fossem terceiros, e dizem, o que está acontecendo? Estão precisando de alguma coisa? Querem alguma ajuda? E aí se passam por pessoas muito inteligentes, enfim, que estão ali para ajudar. A vítima já está naquela conversa, olha só, tem essa senhora aqui, esse senhor aqui, ele está perdido, está procurando esse lugar, diz que está com bilhete. Várias vítimas nos dizem assim, eu inclusive alertei que aquele bilhete devia ser falso, que aquilo ali devia ser o golpe do bilhete. Então as pessoas têm isso em algum lugar do cérebro ali, que tem o golpe do bilhete e tal. Não, eu inclusive alertei, disse, olha, não cai nisso aí que deve ser golpe do bilhete e tal. Só que aí vem essa terceira pessoa que conversa muito bem e diz, não, mas espera aí, isso tem um jeito de resolver, vamos ligar para a Caixa Econômica Federal. Liga para a Caixa Econômica Federal, para mais um golpista, coloca no Viva Voz, confere o bilhete está premiado com 1 milhão, 2 milhões de reais, enfim, e aí aquela pessoa simula que está tendo um treco ali de nervosa e fala, olha, e aí vem sempre aquela conversa, gente, isso é dinheiro de jogo, isso é dinheiro sujo, eu sou da religião tal, eu não posso pegar dinheiro sujo, eu tenho meu pai que morreu porque era viciado em jogos de azar, eu não quero isso, eu estou com uma pessoa com câncer na minha família, eu preciso de 50 mil reais e eu entrego esse bilhete para vocês, eu só me deem, ou eu preciso, analisa mais ou menos quanto que eles acham que aquela pessoa tem disponibilidade e dizem, olha, eu só preciso disso aí. E aí o outro golpista bem arrumado, fantasiado de médico, ali ele fala assim, olha, 50, tudo bem, eu dou 25, a senhora dá 25, fala para a vítima. E aí ele vai apresentar notas falsas, ele vai apresentar dinheiro falso, vão levar a vítima até um banco, ela vai fazer saques, vão levar ela até em casa, e aí isso aí depende muito de como a vítima entra na história, né? Algumas vítimas passam uma semana baixando a aplicação, repassando dinheiro, empenhando joias, então buscando cada vez mais patrimônio para conseguir alcançar todo o valor até o dia que é marcada a data para si e a Caixa trocar o bilhete. E eles ficam completamente encantados com essa história, e quando chegam na delegacia, tem muita dificuldade de falar. Muitas vezes essas pessoas demoram para entender que caíram num golpe, e aí o doutor Fernando pode me ajudar, elas, nessas questões que o senhor falava sobre depressão, sobre esses sinais, é muito comum que a família só descubra que o idoso caiu num golpe porque ele está com esses sinais. Essa fala é bastante normal ali para a gente da delegacia, que se percebe uma alteração de comportamento importante no idoso, e aí começam a questionar o que está acontecendo e descobrem, então, que aquele idoso não tem mais dinheiro nenhum, que ele não está bem em razão disso, que ele já está com, não digo um quadro depressivo, porque eu não tenho condições de dizer isso, mas ele já está muito triste, já não está bem, e aí vão atrás e descobrem isso. Ou ainda o idoso que na hora descobre que foi vítima do golpe do bilhete, e aí não tem coragem de contar, porque o golpe do bilhete envolve, na verdade, o fato de que aquele idoso, ele está tirando uma vantagem também. Então, eles têm vergonha, porque, na verdade, eles estariam ali tirando uma vantagem daquela pessoa pobre do interior lá do início, né? Então, eles têm vergonha de contar. E aí, eles simulam um sequestro, geralmente. Geralmente, a história que chega para nós é uma história de assalto ou de sequestro. Geralmente, é um sequestro. Então, sempre que chega um idoso na delegacia, ou que alguém nos liga desesperado, dizendo que o seu familiar, o seu idoso foi sequestrado, a gente já sabe que é uma situação de golpe do bilhete, né? Não que não haja sequestro de idosos, né? O sequestro em si é um crime que é bastante raro de acontecer, mas quando um idoso chega contando que foi sequestrado, geralmente a gente faz um acolhimento numa sala, diz que tem que fazer uma oitiva separada dele, e aí conversa em particular, acolhe, explica que esse golpe ainda é muito comum, explica que ele está ali na situação de vítima, e ele acaba nos contando, porque se ele insiste que foi realmente sequestrado, dificulta sobremaneira a nossa investigação. Outro golpe muito comum e que os idosos têm muita vergonha de contar é o golpe, não sei se vocês já ouviram falar, o golpe do marinheiro, né, o do soldado americano, ou da soldado americano também, que tem idosos homens que são vítimas, que é um golpe, geralmente pega na questão da carência afetiva do idoso, que está mais isolado, e acaba se envolvendo com alguém que ele conhece por meio de redes sociais, Facebook,
E aí essa pessoa se passa por um soldado, um marinheiro, coloca fotos, e aí conta uma história, né? Eles acabam tendo uma relação ali virtual por alguns dias, e ele começa a prometer visitas e dizer que tem uma grande quantidade de dinheiro que precisa mandar para o Brasil, mas que aí ele precisa pagar alguma taxa aduaneira, alguma taxa para receita, enfim, sempre conta alguma história. E aí ele diz que ele está preso na Síria, ou que ele está preso em alguma embarcação, enfim. E aí ele precisa geralmente de algum valor para ser depositado, ou para liberar esse dinheiro, ou para ele conseguir chegar aqui. E aí ele dá uma conta em um CPF de algum laranja, e é comum que idosas ali cheguem a fazer empréstimos consignados para conseguir seguir depositando para essas pessoas. Muitas vezes elas só se dão conta que houve um golpe quando o próprio Facebook ou a própria rede social bloqueia aquela pessoa, e a idosa segue tentando fazer depósitos, né? Temos também o golpe do motoboy, em que alguém liga para o idoso se passando por uma operadora de cartão de crédito e dizendo que verificou uma compra. E aí, geralmente vai dizer um alto valor, o idoso já se assusta, tem toda uma conversa em razão disso, né? É uma conversa muito bem feita. E aí esse idoso se assusta, ela diz, não, vamos cancelar o seu cartão, então, seu cartão deve ter sido clonado, eu vou pedir só para o senhor fazer uma carta de próprio punho com seus dados e estou mandando o motoboy do banco lá retornar, buscar seu cartão, agora mesmo. E aí mandam um motoboy na casa do idoso, ele recebe o cartão e todos os dados, né? Tudo que é necessário para que sejam feitas inúmeras compras, inúmeros gastos. Quando o idoso se dá conta disso, já não tem mais dinheiro nenhum. Então, assim, tem vários outros golpes, mas a gente já está com o tempo estourando aqui, pelo que eu vi, né? A questão é sempre essa: não passar dados por telefone, não passar informações por telefone, não fazer depósitos de pessoas que ligaram dizendo que você tem dinheiro de alvará para receber, tem dinheiro de processo. Sempre busque informação com uma pessoa de confiança, peça ajuda para alguém da família. Essas questões que envolvem cartão de crédito, banco, busque ajuda do seu banco, do seu gerente de contas. Agora é um momento difícil para a gente fazer as coisas de maneira presencial, mas, enfim, logo tudo isso vai passar também. Mas é importante não confirmem informações por telefone, não passem dados por telefone e procurem ajuda sempre que necessário. E para as demais pessoas, prestem atenção ao comportamento dos idosos, prestem atenção em coisas que acontecem com seus vizinhos, com seus parentes, e busquem auxílio. Nós temos hoje, pela Polícia Civil, no site www.pc.rs.gov.br, temos a delegacia online. E foi ampliado o leque de ocorrências que podem ser registradas pela delegacia online, inclusive essas de violência doméstica. Praticamente quase todas as ocorrências hoje podem ser feitas online. Você vai receber em casa a mesma ocorrência que faria presencialmente numa delegacia de polícia, e aí no segundo momento vai ser chamado a depor se houver necessidade. Nós temos os canais de denúncia anônima, Disque 100, Disque 180. A Polícia Civil disponibiliza agora, na pandemia, um WhatsApp de denúncia também, que é o 519-8444-0606. Então, há diversos canais de denúncia. A Delegacia do Idoso aqui de Porto Alegre fica ali no Palácio da Polícia, na Avenida Ipiranga, 1803, e nós estamos à disposição de toda a sociedade, aí, tentando fazer o máximo com metade da equipe em isolamento, porque eu tenho vários policiais idosos trabalhando comigo e com as denúncias aumentando em 200%, mas a gente está fazendo tudo que a gente pode para fazer frente a essa demanda. Muito obrigada. Bom, delegada, foi excelente a sua fala, porque pegou todo um leque de problemas que nós temos, né? Queria só ressaltar o que a senhora comentou, de que a gente não imagina que os problemas possam estar nas classes mais bem aquinhoadas. Eu tenho uma experiência, eu fui médico legista durante 26 anos, e a violência contra a mulher, a violência contra o idoso, a violência contra a infância e adolescência, ela graça em todas as camadas, todos os estratos sociais, da mesma forma. Eu estava me lembrando disso que a senhora falou, eu sabia que era golpe, mas eu imaginei que era golpe, mas caiu igual, né? Eu tive uma paciente, uma periciada minha, que eu fiz uma perícia de uma senhora
de idade, a senhora muito bem vestida, muito bem trajada, pequenininha, muito desenvolta, e chegou lá na ML que ela tinha uma lesão corporal. Eu perguntei para ela o que tinha acontecido com ela. Ela disse: olha, doutor, eu estava ali na Borges de Medeiros, caminhando, e no sentido dali do antigo abrigo dos bondes, né, abrigo de Amontauri. E aí eu olhei lá embaixo, tinha 2 rapazes, e eu pensei assim, esses rapazes são capazes de assaltar a primeira velhinha que passar aqui. Doutor, a velhinha era eu. Ou seja, ela estava com tudo para evitar o tal do assalto, que era assaltaram, roubaram a bolsa dela, jogaram no chão, ela se machucou. Mas, assim, ainda saiu com medo. Como a gente não se vê, como a gente não se vê velhinho, como a gente não se vê vítima. É verdade. Então, eu acho que, olha, suas palavras foram excelentes, eu acho que foi muito bom. Eu, lamentavelmente, vou ter que encerrar, porque está passando o horário que a gente previu. Acho que foi uma estreia da maturidade ativa de gala, né? Eu quero agradecer ao doutor Fernando, né, nosso colega diretor do Sindicato Médico, agradecer a senhora, doutora delegada Cristiane. Novamente, eu solicito que a senhora estenda nosso cumprimento à delegada Nadine, que eu sei o excelente trabalho que a delegada está fazendo, né? Realmente, a Polícia Civil, apesar de estar com um efetivo ainda reduzido, está conseguindo colocar bastante gente, né? Bastante delegados, bastante inspetores, investigadores, mas nós sabemos que as necessidades são muitas e as possibilidades não são tantas assim, né? Mas a delegada Nadine está fazendo um excelente trabalho, fez uma excelente equipe, exemplificando pela senhora. Eu queria concluir só chamando a atenção que este evento vai acontecer todas as quintas-feiras, às 15 horas, com vários outros assuntos referentes à terceira idade, ou à juventude por mais tempo, digamos assim, a pessoa que é jovem há mais tempo, como é o meu caso. Eu queria comentar só que o Museu da História da Medicina está com várias exposições virtuais, porque, infelizmente, nós estamos com o nosso prédio fechado em função da pandemia. Nós estamos com pelo YouTube do museu, YouTube do MUM, temos a exposição da gripe espanhola, a marcha da epidemia, temos desafios da medicina, a hanseníase no Rio Grande do Sul, a estigma e isolamento, a história da hanseníase, e no dia 29 de setembro estaremos lançando, nós estamos já praticamente pronta a área física, mas infelizmente vai estar fechada, mas sobre a história da tuberculose no Rio Grande do Sul. E está muito interessante, nós vamos fazer essa exposição virtual a partir do dia 29 de setembro, mas quando a gente conseguir abrir o prédio, a gente está esperando que grande parte nos visite, porque nós estamos com vários mecanismos de informática, várias coisas muito novas que a gente vai apresentar, abordando a tuberculose, com todas aquelas vítimas famosas, né? Castro Alves, Noel Rosa, foram um problema que graçou e que ainda é um problema na sociedade atual. Enfim, convidando as pessoas para nos visitarem no YouTube, no MUM, nas nossas redes sociais. Eu concluo agradecendo novamente, delegada, ao Fernando, e esperamos que todos que nos assistiram voltem a nos assistir daqui 2 quintas-feiras, então. Muito obrigado, uma boa tarde, um abraço, ok? Estamos encerrando, então. Obrigado.